Virgem e insegura, ela pediu para ir devagar. O CEO milionário a surpreendeu quando Ela nunca tinha estado com ninguém. Tímida, insegura, apenas queria respeito. Mas o CEO, conhecido por ser frio e direto, fez algo que nenhum homem jamais fizera. Ele a ouviu com o coração. Inscreva-se no canal para conhecer essa história que prova que até o mais poderoso pode ser gentil quando encontra o amor verdadeiro. A chuva fina de março batia contra as janelas da Livraria Cultura da Avenida Paulista, criando uma melodia suave que Marina Santos conhecia bem. Ela ajustou os óculos de grau e continuou organizando os livros de literatura brasileira na seção onde trabalhava há 3 anos. Aos 23 anos, Marina tinha uma rotina previsível. Acordava às 6 da manhã no seu pequeno apartamento em Vila Madalena, tomava o metrô lotado até o centro, passava 8 horas entre estantes e leitores e voltava para casa para assistir suas séries favoritas com uma xícara de chá de camomila. Marina, você pode atender aquele cliente ali? Ele está procurando algo específico, disse Carla, sua colega de trabalho, apontando discretamente para um homem alto de terno azul marinho que folheava um exemplar de O Cortiço com interesse genuíno. Marina sentiu o estômago dar um pequeno nó. Ela sempre ficava nervosa ao atender clientes, especialmente homens bem vestidos que pareciam importantes. Respirou fundo, alisou a saia preta simples que usava e se aproximou com passos hesitantes. Com licença, posso ajudá-lo? Perguntou com a voz ligeiramente trêmula, mantendo uma distância respeitosa. O homem levantou os olhos do livro e Marina sentiu seu coração acelerar. Ele tinha cabelos castanhos penteados para trás, olhos verdes intensos e um sorriso que parecia genuinamente amigável. Não era apenas bonito. Havia algo na sua presença que transmitia confiança e sucesso. Olá, ele disse, e sua voz era grave e calorosa. Eu estou procurando uma edição específica de Dom Casmurro. É para um presente para minha mãe. Ela sempre fala sobre como adorava ler Machado de Assis quando era jovem, mas perdeu todos os livros dela numa mudança. Marina relaxou um pouco. Literatura brasileira era seu território, onde se sentia mais confortável e segura. Que história linda! Tenho certeza de que podemos encontrar algo especial. Temos algumas edições comentadas e também uma versão colecionador que saiu no ano passado. Quer dar uma olhada? Por favor, adoraria ver as opções. Enquanto caminhavam entre as estantes, Marina notou como ele era atencioso, fazendo perguntas thoughtful sobre as diferentes edições e demonstrando conhecimento real sobre literatura. Não era apenas um homem rico comprando um presente caro. Ele realmente se importava com a escolha. Você trabalha aqui há muito tempo? Ele perguntou, enquanto folheava uma edição luxuosa com capa dura. 3 anos. Comecei aqui depois de me formar em letras na USP. Marina respondeu, surpresa, com sua própria naturalidade na conversa. USP? Impressionante. Que área específica? Literatura brasileira contemporânea. Fiz minha monografia sobre a evolução dos personagens femininos na obra de Clarice Lispector. Marina corou levemente, percebendo que estava falando demais sobre si mesma. Fascinante. Clarice é uma das minhas escritoras favoritas. A Hora da Estrela me marcou profundamente. Ele fez uma pausa parecendo genuinamente interessado. Aliás, eu sou Rafael Oliveira. Marina Santos, ela respondeu, estendendo a mão timidamente. O aperto de mão dele era firme, mas gentil. Marina, você não gostaria de tomar um café comigo depois do seu expediente? Adoraria conversar mais sobre literatura brasileira. Não é todo dia que encontro alguém tão apaixonado pelos nossos escritores. Marina sentiu o rosto esquentar. Seu primeiro impulso foi recusar. Ela nunca saía com desconhecidos, especialmente homens que pareciam estar em uma categoria social completamente diferente da sua. Mas havia algo na sinceridade do olhar dele que a fez hesitar. Eu não costumo. Ela gaguejou. Só um café. Nada mais. Prometo que sou uma pessoa normal, apesar do terno. Ele disse com um sorriso brincalhão que a fez relaxar. Marina olhou para o relógio na parede. Eram 17h30 e seu expediente terminava às 18 horas. Está bem, só um café. O sorriso dele se alargou e ela percebeu pequenas rugas no canto dos olhos que o faziam parecer ainda mais atraente.
Perfeito. Escolho a edição especial do Dom Casmurro e te espero na saída. Enquanto Rafael pagava pelos livros, ele acabou comprando 3, incluindo uma coletânea de Clarice Lispector para leitura pessoal. Marina sentiu uma mistura de ansiedade e excitação que não experimentava há anos. Talvez fosse hora de sair um pouco da sua zona de conforto. O café que Rafael escolheu ficava a 2 quadras da livraria, um local aconchegante chamado Grão em Prosa, que Marina passava todos os dias, mas nunca havia entrado. O ambiente era intimista, com sofás de couro gastos, estantes repletas de livros e o aroma rico de café recém-moído no ar. Já vim aqui algumas vezes. O café é excelente e o ambiente é perfeito para conversar, Rafael disse, puxando uma cadeira para Marina em uma mesa próxima à janela. Marina se sentou, ainda processando a surrealidade da situação. Há 2 horas, sua maior preocupação era organizar a sessão de lançamentos. Agora estava tendo um encontro. Seria um encontro? Com um homem que claramente não pertencia ao seu mundo cotidiano. Você vem aqui com frequência? Ela perguntou, tentando iniciar uma conversa natural. Quando estou na região, sim. Meu escritório fica a algumas quadras daqui, na Faria Lima. Rafael fez o pedido para o garçom, um café expresso para ele e um cappuccino para ela, e se inclinou ligeiramente para a frente. Mas chega de falar de mim. Conte-me mais sobre você, Marina. Como foi que se apaixonou por literatura? Marina sentiu-se mais à vontade falando sobre um assunto que dominava. Minha avó, na verdade. Ela era professora de português e sempre me contava histórias. Quando eu tinha 8 anos, ela me deu meu primeiro livro de Monteiro Lobato. A partir daí, não parei mais de ler. E sua família? Eles apoiaram sua escolha de curso? Minha mãe ficou um pouco preocupada no início. Somos uma família simples, do interior de São Paulo, Ribeirão Preto. Ela achava que eu deveria fazer algo mais seguro, como administração ou contabilidade. Marina mexeu no guardanapo nervosamente. Mas quando viu como eu era feliz estudando literatura, ela me apoiou completamente. Rafael assentiu com compreensão. E agora? Pretende continuar na livraria ou tem outros planos? Na verdade, estou fazendo um curso de editoração à noite. Sonho em trabalhar em uma editora algum dia, talvez até mesmo escrever. Marina parou abruptamente, percebendo que estava revelando sonhos que raramente compartilhava com alguém. Desculpe, estou falando demais sobre mim. De jeito nenhum. É refrescante conhecer alguém com paixão verdadeira pelo que faz. Rafael tomou um gole do café. Sabe, eu passei anos da minha vida focado apenas em construir negócios, em números e estratégias. Às vezes esqueço da importância das coisas que realmente alimentam a alma. Marina o observou com curiosidade. E o que você faz exatamente? Tenho uma empresa de tecnologia. Desenvolvemos soluções de software para outras empresas. Ele respondeu de forma casual, como se fosse algo comum. Deve ser interessante trabalhar com tecnologia. Imagino que seja um campo que muda muito rapidamente. Sim, é dinâmico, mas também pode ser muito estressante. Por isso gosto de me refugiar nos livros quando posso. Rafael fez uma pausa, parecendo escolher as palavras cuidadosamente. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu, sentindo o coração acelerar novamente. Você tem namorado? Marina sentiu o rosto esquentar. Não, eu não tenho muito tempo para relacionamentos. Isso não era completamente verdade, mas soava melhor do que admitir sua completa inexperiência com homens. É difícil encontrar alguém especial nesta cidade. Todo mundo parece estar sempre correndo, sempre focado em outras prioridades. Rafael a observou com atenção. Você é diferente. Há uma tranquilidade em você que é rara. Marina não sabia como responder a isso. Ninguém nunca a havia descrito como especial ou rara. Obrigada. Acho que é um elogio. Definitivamente é. Rafael sorriu. Marina, eu sei que mal nos conhecemos, mas gostaria muito de vê-la novamente. Que tal jantar amanhã? Conheço um restaurante italiano pequeno e aconchegante em Vila Madalena. O pânico momentâneo tomou conta de Marina. Um jantar parecia muito mais íntimo, muito mais como um encontro real. Eu não sei se... Se preferir, podemos almoçar no sábado, algo mais casual durante o dia. Rafael percebeu sua hesitação e imediatamente ofereceu uma alternativa mais confortável. Marina respirou fundo. Ele estava sendo compreensivo, não estava pressionando.
Talvez pudesse dar uma chance. Almoçar no sábado soa possível. Perfeito. Rafael pegou o celular. Posso ter seu número? Prometo não bombardear você com mensagens. Enquanto trocavam contatos, Marina não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Pela primeira vez em anos, sentia uma pontada de excitação sobre algo que não fosse relacionado a livros ou trabalho. Rafael era diferente de qualquer homem que já havia conhecido. Atencioso, interessado no que ela tinha a dizer. E havia algo na forma como ele a olhava que a fazia se sentir especial. Quando se despediram em frente à livraria, Rafael gentilmente beijou sua mão, um gesto old-fashioned que a fez sorrir. Até sábado, Marina. Estou ansioso para nossa conversa continuar. Enquanto caminhava para a estação de metrô, Marina sentia borboletas no estômago. Pela primeira vez na vida, talvez estivesse pronta para algo novo, algo que a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. O sábado amanheceu ensolarado e Marina acordou com uma sensação estranha no estômago, uma mistura de nervosismo e expectativa que ela não conseguia controlar. Havia mudado de roupa 3 vezes antes de se decidir por um vestido floral discreto e uma sandália baixa. Nada muito chamativo, mas feminino o suficiente para a ocasião. Rafael havia sugerido se encontrarem no mercado municipal, um local que ela conhecia bem e que a fazia se sentir mais segura. Às 11 horas da manhã, Marina já estava parada em frente ao prédio histórico, observando o movimento típico de sábado. Famílias inteiras carregando sacolas de compras, turistas tirando fotos e o aroma inconfundível de mortadela e bacalhau no ar. Marina! A voz grave e familiar a fez se virar. Rafael caminhava em sua direção com um sorriso largo, vestindo uma camisa social branca, com as mangas dobradas e uma calça jeans escura. Ele parecia completamente diferente sem o terno. Mais jovem, mais acessível. Oi! Ela respondeu timidamente, sentindo as bochechas corarem quando ele se aproximou para cumprimentá-la com um beijo no rosto. Você está linda, ele disse com sinceridade, e Marina sentiu seu coração acelerar. Pensei que poderíamos caminhar um pouco pelo mercado, experimentar algumas coisas e depois almoçar. O que acha? Parece perfeito. Marina relaxou ligeiramente. A ideia de caminhar e conversar era menos intimidante do que ficar sentada em um restaurante, sendo observada. Eles entraram no mercado e Rafael se mostrou genuinamente curioso sobre tudo. Parou para conversar com vendedores, perguntou sobre a história de diferentes produtos e até experimentou algumas frutas que Marina sugeriu. Ela ficou surpresa com sua naturalidade. Ele não demonstrava nenhum ar de superioridade ou pressa. Nunca havia comido fruta do conde, Rafael disse, saboreando a polpa doce. É incrível como a gente pode viver na mesma cidade e perder tantas experiências simples. Minha avó sempre dizia que as melhores descobertas acontecem quando saímos da nossa zona de conforto, Marina comentou, surpreendendo-se com sua própria desenvoltura na conversa. Sua avó parece ter sido uma mulher muito sábia. Gostaria de conhecê-la. Marina sentiu uma pontada de tristeza. Ela faleceu há 2 anos, mas deixou muitas lições importantes. Rafael parou de caminhar e se virou para ela com expressão compreensiva. Sinto muito, Marina. Pelas suas palavras, vejo que vocês eram muito próximas. Éramos. Ela me ensinou a amar os livros, mas também me ensinou sobre paciência, sobre a importância de conhecer bem as pessoas antes de confiar nelas. Marina fez uma pausa, percebendo o peso das suas palavras. Desculpe, não queria deixar o clima pesado. Não deixou, na verdade, isso me faz admirá-la ainda mais. É raro encontrar alguém que valoriza essas qualidades hoje em dia. Eles continuaram caminhando, e Marina começou a se sentir mais à vontade. Rafael fazia perguntas sobre sua vida, sua família, seus sonhos, e demonstrava interesse genuíno nas respostas. Não era o tipo de conversa superficial que ela imaginava que homens bem-sucedidos teriam. Quando chegaram ao restaurante que Rafael havia escolhido, um pequeno bistrô escondido em uma rua lateral, Marina já estava rindo das histórias engraçadas que ele contava sobre seus primeiros anos como empresário. Então você realmente dormiu no escritório por 3 meses? Ela perguntou incrédula. 3 meses e meio, para ser exato. Tinha um sofá velho que meu sócio havia encontrado na rua. Não era confortável, mas era prático. Rafael riu. Minha mãe ficou furiosa quando descobriu.
Apareceu no escritório com uma panela de comida e um sermão que durou 2 horas. Ela estava certa em se preocupar. Isso não é vida. Eu sei disso agora. Na época, estava obcecado em fazer a empresa dar certo. Achava que sacrificar tudo era a única forma de ter sucesso. Rafael ficou sério por um momento. Acabei sacrificando muitas coisas importantes no processo. Marina sentiu curiosidade sobre o que ele quis dizer, mas não teve coragem de perguntar. Em vez disso, mudou de assunto. E agora? Ainda trabalha tanto assim? Menos, mas ainda mais do que deveria. É difícil encontrar equilíbrio quando você está acostumado a controlar tudo. Rafael tomou um gole de água. Por isso, encontros como este são importantes para mim. Me lembram que existe vida além do trabalho. Durante o almoço, Marina descobriu que Rafael era mais complexo do que imaginava. Ele falava sobre responsabilidade social, sobre como sua empresa investia em projetos educacionais, sobre seus planos de expandir os negócios para países da América Latina, mas também demonstrava vulnerabilidade quando falava sobre a pressão de ser bem-sucedido e sobre como às vezes se sentia sozinho, apesar de estar sempre rodeado de pessoas. Posso fazer uma pergunta pessoal? Rafael disse quando terminaram o prato principal. Marina assentiu, embora sentisse o estômago se contrair. Por que uma mulher inteligente e interessante como você está solteira? É difícil acreditar que os homens de São Paulo sejam tão cegos assim. Marina sentiu o rosto esquentar. Como poderia explicar que sua inexperiência com relacionamentos não era por falta de oportunidades, mas por medo, por insegurança, por uma timidez que a paralisava sempre que alguém demonstrava interesse romântico? É complicado, ela disse finalmente. Sempre fui muito focada nos estudos, depois no trabalho. E também sou bastante tímida com essas coisas. Rafael a observou com atenção, como se estivesse tentando decifrar algo além das palavras. Timidez não é defeito, Marina. Na verdade, é refrescante em um mundo onde todo mundo parece estar sempre se expondo. Às vezes acho que sou tímida demais, que perco oportunidades por não saber como me comportar em certas situações. Como qual tipo de situação? Marina hesitou. Como esta, por exemplo. Não sei se estou fazendo isso certo, se estou sendo interessante o suficiente, se... Marina, Rafael interrompeu gentilmente, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a dela brevemente. Você está sendo perfeita, autêntica, e isso é muito mais valioso do que qualquer performance que você poderia estar tentando fazer. O toque da mão dele enviou uma onda de calor pelo braço de Marina, e ela sentiu algo se mexer dentro dela, uma sensação nova e ao mesmo tempo assustadora. A semana que se seguiu ao almoço foi estranha para Marina. Rafael havia enviado algumas mensagens gentis, nada invasivo, apenas perguntando como havia sido seu dia ou compartilhando algum artigo interessante sobre literatura que havia encontrado. Ela respondia, mas sempre de forma cautelosa, medindo cada palavra antes de enviar. Na quinta-feira à tarde, enquanto organizava os livros de lançamentos, Carla se aproximou com um sorriso maroto no rosto. Então vai me contar sobre esse príncipe encantado que apareceu aqui no sábado passado? Ela perguntou, apoiando-se no balcão. Não é bem assim, Marina protestou, mas não conseguiu esconder o sorriso. Marina Santos, eu te conheço há 3 anos. Nunca vi você sorrindo para o celular desse jeito. Quem é ele? Marina hesitou. Rafael havia mencionado que tinha uma empresa de tecnologia, mas não havia entrado em detalhes. Ela também não havia pesquisado sobre ele na internet. Algo a impedia de fazer isso. Talvez o medo de descobrir que ele estava muito além do seu alcance. Ele se chama Rafael. É empresário. Parece ser uma pessoa boa. Parece ser. Carla arqueou uma sobrancelha. Menina, você saiu com ele ou não? Fomos almoçar no sábado. Foi agradável. Agradável? Marina, pelo amor de Deus, você está falando como se tivesse ido a uma reunião de trabalho. Como ele é? É bonito? Foi cavalheiro? Te beijou? A última pergunta fez Marina corar violentamente. Não, quer dizer, sim, ele é bonito e foi muito cavalheiro. Mas não, ele não me beijou. E não sei se eu queria que ele tivesse beijado. Carla a observou com um misto de diversão e preocupação. Mari, você tem 23 anos. É normal querer beijar um homem atraente. Não precisa se sentir culpada por isso.
Eu sei disso na teoria, mas na prática é complicado. Complicado como? Marina olhou ao redor, certificando-se de que nenhum cliente estava próximo. Carla, posso te contar uma coisa, mas você promete não me julgar? Claro, pode falar. Marina respirou fundo. Eu nunca, quer dizer, nunca tive um relacionamento sério. Nunca nem beijei alguém de verdade. Carla arregalou os olhos, mas rapidamente controlou a expressão. Ok. E qual é o problema nisso? Como assim qual é o problema? Eu tenho 23 anos, Carla. A maioria das pessoas da minha idade já teve várias experiências. E se ele descobrir? E se ele esperar que eu saiba coisas que eu não sei? Marina, escuta. Primeiro, não existe manual de instrução para relacionamentos. Cada pessoa é diferente, cada conexão é única. Segundo, se esse Rafael for realmente uma pessoa boa, ele vai respeitar seu ritmo e suas limitações. Mas e se ele não for paciente? E se ele achar que eu sou infantil ou estranha? Carla segurou as mãos de Marina. Então ele não merece você. Simples assim. Mari, você é uma mulher incrível, inteligente, gentil. Qualquer homem seria sortudo por ter sua atenção. Não deixe suas inseguranças sabotarem algo que pode ser bom. Naquele momento, o celular de Marina vibrou. Uma mensagem de Rafael. Oi, Marina. Espero que esteja tendo uma boa semana. Gostaria de saber se você tem interesse em ir ao teatro comigo no sábado. Há uma peça sobre Clarice Lispector em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil. Pensei que você poderia gostar. Sem pressão se preferir não ir. Marina mostrou a mensagem para Carla, que sorriu. Viu? Ele prestou atenção no que você disse sobre Clarice Lispector. Isso é um bom sinal. Mas teatro é mais íntimo que um almoço. É mais como um encontro de verdade. E qual é o problema com encontros de verdade? Marina ficou em silêncio por um momento. Tenho medo, Carla. Medo de não saber como agir. Medo de decepcioná-lo. Medo de que as coisas evoluam mais rápido do que eu estou preparada para lidar. Então seja honesta com ele. Se ele for mesmo uma pessoa boa, vai entender. Naquela noite, Marina ficou mais de 1 hora olhando para a mensagem de Rafael antes de responder. Finalmente digitou. Oi, Rafael. Adoraria ir ao teatro. Clarice Lispector é realmente especial para mim. Mas preciso te dizer uma coisa. Eu sou bem inexperiente com relacionamentos e gosto de ir devagar. Espero que você entenda. A resposta veio rapidamente. Marina, obrigado pela honestidade. Admiro sua sinceridade e, claro, respeitarei completamente seu ritmo. O importante é que estejamos confortáveis um com o outro. Te busco às 7? Marina sorriu, sentindo um alívio enorme. Talvez Carla estivesse certa. Talvez honestidade fosse realmente o melhor caminho. Às 7 está perfeito. Obrigada por entender. Sempre, Marina, até sábado. Enquanto se preparava para dormir, Marina pensou na conversa com Carla e nas mensagens com Rafael. Pela primeira vez, permitiu-se imaginar que talvez, apenas talvez, ela pudesse ter encontrado alguém disposto a respeitar suas limitações e ajudá-la a superá-las no seu próprio tempo. O nervosismo ainda estava lá, mas havia algo mais. Uma pontinha de esperança que ela não sentia há anos. O sábado chegou mais rápido do que Marina esperava. Ela passou a tarde toda se arrumando, experimentando diferentes combinações de roupas, até se decidir por um vestido preto simples, mas elegante, que havia comprado há meses e nunca teve coragem de usar. Aplicou uma maquiagem leve e soltou os cabelos, que normalmente prendia em um coque. Quando Rafael tocou a campainha pontualmente às 19 horas, Marina sentiu o coração disparar. Ela respirou fundo antes de abrir a porta. Uau! Rafael disse, parado no batente da porta, claramente impressionado. Você está deslumbrante, Marina. Ela corou, mas conseguiu sorrir com mais naturalidade. Obrigada. Você também está muito bem. Rafael usava um blazer azul marinho sobre uma camisa branca, sem gravata e calça social. Elegante, mas não excessivamente formal. Ele estendeu um pequeno buquê de lírios brancos. Para você. Lembrei que você mencionou que sua avó gostava de lírios. Marina ficou emocionada. Ela havia comentado isso brevemente durante o almoço no mercado, e ele havia se lembrado. São lindos, Rafael. Muito obrigada. Deixe-me colocá-los na água antes de sairmos.
Enquanto arrumava as flores em um vaso improvisado, Marina sentiu uma sensação estranha, uma mistura de nervosismo e felicidade que era completamente nova para ela. Rafael aguardou pacientemente na sala pequena, observando os livros espalhados pela estante. "Você realmente tem uma biblioteca impressionante", ele comentou, pegando um exemplar de Água Viva de Clarice Lispector. "Alguns desses livros parecem bem antigos. Muitos eram da minha avó. Ela me deixou toda a coleção dela." Marina voltou da cozinha. "Pronta." O carro de Rafael era um sedã preto discreto, bem conservado, mas não ostensivo. Durante o trajeto para o centro, eles conversaram sobre a peça que iriam assistir. "Li algumas críticas durante a semana", Rafael disse enquanto dirigia com cuidado pelo trânsito paulistano. "Parece que é uma adaptação bem criativa dos textos dela. Usam elementos multimídia e música. Estou curiosa para ver como vão interpretar a obra dela. Clarice é tão interna, tão psicológica. Deve ser desafiador transformar isso em teatro." "Exatamente o que pensei. Mas às vezes as melhores adaptações são as que ousam reinterpretar a obra original." O Centro Cultural Banco do Brasil estava movimentado, com um público variado se dirigindo para o teatro. Marina notou como Rafael naturalmente colocou a mão nas suas costas para guiá-la pela multidão, um gesto protetor e gentil que a fez se sentir cuidada. Seus lugares eram na terceira fileira, com uma visão perfeita do palco. Quando as luzes se apagaram e a peça começou, Marina se esqueceu completamente de seus nervos. A adaptação era realmente magnífica, com atrizes talentosas dando vida aos personagens complexos de Clarice Lispector. Durante o intervalo, eles caminharam pelo foyer do teatro. "O que está achando?" Rafael perguntou, oferecendo-lhe uma taça de vinho branco. "É incrível. A forma como elas conseguiram capturar a essência da linguagem dela é quase como ouvir Clarice falando diretamente conosco." Marina tomou um gole pequeno do vinho. "E você?" "Confesso que estou impressionado. Não sou um grande conhecedor de teatro, mas há algo hipnotizante na performance delas." Rafael fez uma pausa. "E gosto de ver você tão envolvida. Seus olhos brilham quando você fala sobre literatura." Marina sentiu as bochechas esquentarem, mas desta vez não desviou o olhar. "Literatura sempre foi minha paixão. Às vezes acho que me animo demais falando sobre isso." "Não se anime demais. Se anime na medida certa. É lindo ver alguém apaixonado pelo que faz." Rafael se aproximou ligeiramente. "Marina, posso te fazer uma pergunta?" Ela assentiu, embora sentisse o coração acelerar. "Você disse que gosta de ir devagar em relacionamentos. Pode me ajudar a entender o que isso significa para você? Quero ter certeza de que estou respeitando seus limites." A honestidade dele a surpreendeu. A maioria dos homens provavelmente fingiria entender ou tentaria pressionar para ter mais clareza. "Bem, eu nunca tive um relacionamento sério antes. Na verdade, nunca tive experiência com nada relacionado a romance. Então, para mim, ir devagar significa conhecer a pessoa realmente bem antes de qualquer coisa mais íntima." Rafael assentiu com seriedade. "Entendo. E agradeço por me contar isso. Significa muito que você confie em mim com essa informação. Você não acha estranho? Uma mulher de 23 anos sem experiência? Marina, cada pessoa tem seu próprio ritmo, suas próprias experiências. Não há nada de errado em ser cuidadosa com relacionamentos. Na verdade, admiro isso. Mostra que você valoriza conexões reais em vez de apenas diversão casual." O sinal tocou, indicando que o segundo ato iria começar. Enquanto voltavam para seus lugares, Rafael gentilmente segurou a mão de Marina. O toque era suave, reconfortante, e ela não se afastou. Durante o resto da peça, Marina estava consciente da presença dele ao seu lado, do calor da mão dele ocasionalmente tocando a sua no apoio da poltrona. Era uma sensação nova e ao mesmo tempo assustadora, querer estar perto de alguém, querer que ele a tocasse, mas sem saber como lidar com esses sentimentos. Quando a peça terminou e eles saíram do teatro, a noite estava fresca e agradável. "Que tal caminharmos um pouco antes de voltar?" Rafael sugeriu. "O centro à noite tem um charme especial." Eles caminharam pelas ruas históricas, passando por edifícios antigos iluminados e algumas pessoas que ainda circulavam pela região. A conversa fluía naturalmente. Sobre a peça, sobre arte, sobre a cidade que ambos amavam. "Rafael",
Marina disse quando pararam em frente a uma igreja antiga. Posso te fazer uma pergunta agora? Claro. Por que você está interessado em mim? Quero dizer, você claramente é bem-sucedido, deve conhecer mulheres mais experientes, mais sofisticadas. O que vê em alguém como eu? Rafael se virou para encará-la completamente. Marina, você quer uma resposta honesta? Ela assentiu. Você é genuína. Em um mundo onde todo mundo está sempre tentando impressionar ou fingir ser alguém que não é, você é simplesmente você mesma. Isso é raro e precioso. Ele fez uma pausa. E além disso, você me faz rir, me faz pensar, me faz querer ser uma pessoa melhor. Quando estou com você, não sinto a pressão de ser o CEO bem-sucedido. Posso ser apenas Rafael. Marina sentiu algo se mexer no peito. Uma emoção forte que ela não conseguia nomear completamente. E você não se importa com minha inexperiência? Marina, experiência se ganha com o tempo. Mas caráter, inteligência, bondade, essas coisas você já tem. O resto, bem, o resto podemos descobrir juntos, no seu ritmo. Eles ficaram se olhando por um momento e Marina sentiu uma vontade quase irresistível de se aproximar dele, de descobrir como seria beijá-lo. Mas o medo a paralisou. Rafael pareceu perceber seu conflito interno. Em vez de se aproximar, ele gentilmente segurou as mãos dela. Não há pressa, Marina. Temos todo o tempo do mundo. A segunda-feira chegou com uma rotina que Marina agradeceu. Depois da intensidade emocional do sábado à noite, ela precisava de um pouco de normalidade para processar seus sentimentos. Chegou à livraria mais cedo que o usual e se perdeu na organização meticulosa dos livros, uma atividade que sempre a acalmava. Bom dia, apaixonada, Carla disse, chegando com 2 cafés. Pelo seu sorriso bobo, imagino que o teatro tenha sido um sucesso. Marina aceitou o café gratefully. Foi especial, diferente de tudo que já vivi. Diferente como? Ele te beijou? Não. Marina sentiu um misto de decepção e alívio. Mas quase... Quer dizer, eu quase quis que ele beijasse. Carla arregalou os olhos. Progresso. E o que te impediu? Medo, como sempre. Mas Rafael foi muito compreensivo. Disse que temos todo o tempo do mundo. Esse homem está ganhando pontos comigo. Paciência é uma virtude rara nos dias de hoje. Durante a manhã, Marina se pegou verificando o celular com mais frequência que o normal, esperando alguma mensagem de Rafael. Quando finalmente recebeu uma, por volta das 10 horas, seu coração deu um pequeno salto. Bom dia, Marina. Ainda estou pensando na peça de ontem. Obrigado por uma noite tão especial. Espero que seu dia seja maravilhoso. Ela respondeu rapidamente. Bom dia. Eu também adorei a noite. A peça foi realmente incrível. Tenha um ótimo dia no trabalho. Marina, Carla disse, observando-a digitar. Posso te dar um conselho? Claro. Pare de analisar cada palavra que você manda para ele. Seja espontânea. Se você está pensando nele, diga. Se você gostou de algo que ele fez, conte. Homens não são tão complicados quanto a gente pensa. Marina estava prestes a responder quando a porta da livraria se abriu e um homem elegante de aproximadamente 40 anos entrou. Ele olhou ao redor por um momento antes de se dirigir ao balcão onde elas estavam. Com licença, vocês poderiam me ajudar? Estou procurando a funcionária Marina Santos. Marina sentiu um frio no estômago. Sou eu. Posso ajudá-lo? O homem sorriu, mas havia algo calculista em sua expressão. Prazer, Marina. Meu nome é Eduardo Mendes. Sou jornalista da revista Exame. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre seu relacionamento com Rafael Oliveira. O mundo de Marina pareceu parar. Relacionamento? Eu não entendo. Marina Santos, 23 anos, funcionária da Livraria Cultura, moradora de Vila Madalena. Tem sido vista em público com Rafael Oliveira, CEO da Tech Solutions, uma das maiores empresas de tecnologia do país, avaliada em mais de 500 milhões de reais. Eduardo tirou um pequeno gravador do bolso. Gostaria de comentar sobre a natureza do relacionamento de vocês? Marina ficou pálida. 500 milhões de reais? Rafael havia dito que tinha uma empresa de tecnologia, mas nunca mencionou. Carla rapidamente se posicionou ao lado da amiga. Desculpe, mas minha colega não tem nada a declarar. Por favor, se retirem da loja. Marina, Eduardo continuou ignorando Carla.
O público tem interesse em saber quem conquistou o coração de um dos solteiros mais cobiçados do país. Rafael Oliveira sempre foi muito reservado sobre sua vida pessoal. Vocês estão namorando? Eu, não. Marina estava em choque, incapaz de formar frases completas. Ela disse que não tem nada a declarar. Carla repetiu firmemente. Por favor, saiam agora ou vou chamar a segurança. Eduardo guardou o gravador, mas deixou um cartão sobre o balcão. Marina, se mudar de ideia e quiser contar sua versão da história, me ligue. Outras pessoas podem não ser tão gentis quanto eu. Depois que ele saiu, Marina se apoiou no balcão, tremendo. Carla, eu não sabia. Ele nunca me disse que tinha tanto dinheiro assim. Calma, Mari, respira. Carla pegou o cartão e o rasgou. Primeiro vamos ligar para o Rafael e contar o que aconteceu. Não posso. Como vou explicar que não sabia quem ele realmente era? Ele vai pensar que sou uma idiota. Marina Santos, você não é idiota. Você é uma pessoa confiante que não vai correndo pesquisar sobre todo mundo que conhece. Isso é uma qualidade, não um defeito. O celular de Marina tocou. Era Rafael. Ela olhou para Carla com pânico. Atende, pode ser coincidência. Com as mãos tremendo, Marina atendeu. Alô? Marina, obrigado a Deus você atendeu. Acabei de receber uma ligação do meu assessor de imprensa. Um jornalista da Exame está fazendo perguntas sobre nós. Você falou com algum repórter hoje? Ele esteve aqui na livraria há 10 minutos. Rafael, eu não sabia. Não sabia que você era... Sua voz falhou. Marina, onde você está? Estou indo até você agora. Estou na livraria, mas... Rafael, talvez seja melhor não virmos mais. Eu não entendo nada disso. Não sei como lidar com jornalistas, com a atenção da mídia. Marina, por favor, não tome nenhuma decisão agora. Me dê 20 minutos. Precisamos conversar pessoalmente. Depois que desligou, Marina se sentou em uma cadeira nos fundos da loja, tentando processar o que havia acontecido. Em menos de uma semana, sua vida simples e previsível havia se transformado em algo completamente irreconhecível. Carla, o que eu faço? Eu não sirvo para isso. Não sirvo para ser a namorada de um milionário, para lidar com jornalistas, para estar nos tabloides. Mari, primeiro você precisa conversar com ele. Talvez tenha uma explicação simples para não ter contado sobre o dinheiro. E segundo, você não tem que decidir nada agora. Uma coisa de cada vez. 20 minutos depois, Rafael entrou na livraria. Ele parecia preocupado e um pouco cansado. Quando viu Marina, seu rosto se suavizou. Marina, podemos conversar em particular? Carla acenou indicando o pequeno depósito nos fundos da loja. Podem usar o escritório. Vou cuidar da frente. No pequeno espaço apertado, cercados por caixas de livros, Rafael e Marina se encararam. Marina, primeiro, peço desculpas. Deveria ter sido mais claro sobre minha situação financeira desde o início. Por que não foi? A voz dela saiu mais fria do que pretendia. Porque... Rafael passou a mão pelos cabelos. Porque quando as pessoas descobrem quanto dinheiro tenho, tudo muda. O jeito como me olham, como agem comigo. E com você era diferente. Você me tratava como uma pessoa normal, estava interessada em mim, não no que eu podia oferecer. Marina o observou, tentando decidir se acreditava nele. Rafael, um jornalista acabou de me dizer que sua empresa vale 500 milhões de reais. Isso não é apenas bem-sucedido. Isso é outro mundo. Eu sei, e entendo se você se sentir enganada. Mas, Marina, meus sentimentos por você são reais. A forma como me sinto quando estou com você é real. O dinheiro não muda isso. Mas muda tudo o mais. Muda o fato de que aparentemente somos interesse público. Muda o fato de que jornalistas vão querer me entrevistar. Muda o fato de que... Marina parou percebendo o que realmente a assustava. Muda o fato de que você está muito além do meu alcance. Rafael se aproximou, mas respeitou o espaço dela. Marina, você não está além do meu alcance. Se alguém está, sou eu que não mereço alguém tão íntegra e genuína quanto você. Como você pode dizer isso? Você tem uma empresa de 500 milhões, eu trabalho numa livraria. Você frequenta eventos sociais, eu passo as noites lendo em casa. Nós não combinamos. Marina me olha. Ele esperou até que ela levantasse os olhos. Desde que te conheci, tenho sido mais feliz do que fui em anos. Você me faz rir, me faz pensar, me faz querer ser uma pessoa melhor. Dinheiro não compra isso.
Posição social não compra isso. Você acha que eu deveria jogar fora a melhor coisa que aconteceu na minha vida por causa de números numa conta bancária? Marina sentiu lágrimas se formando nos olhos. Mas eu não sei como ser a namorada de alguém como você. Não sei como lidar com a atenção da mídia, com eventos sociais, com pessoas julgando se sou boa o suficiente para você. Então vamos aprender juntos. E quanto às outras pessoas, elas não importam. O que importa é o que eu sinto por você e o que você sente por mim. Marina ficou em silêncio por um longo momento, lutando entre o medo e algo mais forte, algo que não queria nomear ainda, mas que a puxava em direção a ele. Rafael, eu preciso de tempo para pensar. Isso é muito para processar de uma vez só. Ele assentiu, embora ela pudesse ver a decepção em seus olhos. Eu entendo. Quanto tempo você precisa? Não sei. Alguns dias, uma semana. Tudo bem. Mas, Marina, por favor, não deixe o medo decidir por você. Às vezes, as melhores coisas da vida são as que mais nos assustam. Depois que ele saiu, Marina ficou sozinha no pequeno escritório, cercada pelo cheiro familiar de livros novos e papel, tentando entender como sua vida havia mudado tão drasticamente em tão pouco tempo. Os 3 dias que se seguiram à revelação sobre Rafael foram os mais difíceis que Marina havia enfrentado em muito tempo. Ela tentou manter sua rotina normal, mas tudo parecia diferente. Cada vez que atendia um cliente na livraria, se perguntava se a pessoa a reconheceria das fotos que poderiam estar circulando. Cada vez que checava o celular, esperava encontrar alguma notícia sobre ela e Rafael na internet. Mari, você precisa parar de se torturar, Carla disse na quarta-feira à tarde, observando a amiga mexer distraidamente no estoque. Ou você decide dar uma chance para esse relacionamento, ou você termina de vez. Mas essa agonia não está ajudando ninguém. É fácil falar, Carla. Você não entende a pressão. Marina suspirou. Ontem à noite eu pesquisei sobre ele na internet. Você sabia que ele já foi capa da Forbes Brasil? Que já foi listado entre os empresários mais influentes do país? Que frequenta eventos com políticos e celebridades? E daí? E daí que eu sou uma bibliotecária de Ribeirão Preto que trabalha numa livraria. Minha família tem um salão de beleza no interior. Eu nunca fui a um evento que custasse mais de R$ 50. Como vou me encaixar nesse mundo? Carla se sentou ao lado de Marina entre as pilhas de livros. Mari, você está focando nas coisas erradas. Esse homem escolheu você. Não escolheu uma socialite ou uma empresária. Ele escolheu a Marina que conheceu numa livraria, que ama literatura, que é gentil e autêntica. Por que você acha que ele faria essa escolha se quisesse alguém diferente? Mas e se ele se cansar da minha simplicidade? E se ele perceber que eu não consigo acompanhar o ritmo da vida dele? E se você parar de criar problemas que ainda não existem? Naquele momento, o celular de Marina vibrou. Uma mensagem de Rafael, a primeira desde segunda-feira. Marina, sei que você pediu tempo e estou respeitando isso, mas queria que soubesse que não consegui parar de pensar em você. Meus sentimentos não mudaram. Quando estiver pronta para conversar, estarei aqui. Marina mostrou a mensagem para Carla, que sorriu. Viu? Ele não está pressionando, mas está deixando claro que ainda se importa. Isso é coisa de homem maduro. Carla, posso te contar uma coisa que está me assombrando? Claro, eu estou apaixonada por ele. A confissão saiu como um sussurro. Eu sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas nunca senti nada parecido com isso. E isso me aterroriza. Por que te aterroriza? Porque se eu me entregar completamente e não der certo, não sei como vou me recuperar. Porque nunca amei ninguém antes, e não sei se estou fazendo certo. Porque tenho medo de que minha inexperiência acabe atrapalhando tudo. Carla abraçou a amiga. Mari, amor sempre envolve risco. Não existe garantia de que vai dar certo, independente de quanto dinheiro a pessoa tem ou de quanta experiência você tem. Mas você vai passar a vida toda se perguntando, e se não tentar? Naquela noite, Marina ligou para sua mãe. Ela havia contado sobre Rafael, mas de forma vaga, apenas que havia conhecido alguém especial. Agora, precisava de conselhos de alguém que a conhecia melhor que qualquer pessoa. Mãe, posso conversar com você sobre uma coisa importante? Claro, filha. O que aconteceu? Marina contou tudo. Sobre Rafael, sobre sua riqueza, sobre o jornalista, sobre seus medos. Sua mãe ouviu pacientemente. Marina,
Você se lembra quando decidiu ir para São Paulo estudar na USP? Lembro. Você estava apavorada. Disse que não sabia se conseguiria acompanhar os outros alunos, que tinha medo de não se encaixar numa universidade tão grande e importante. Lembra o que eu disse? Que eu era mais forte do que imaginava. Exato. E olha só, você não apenas se formou, como foi uma das melhores alunas da turma. Você tem uma força interior que às vezes nem você mesma reconhece, filha. Mas, mãe, isso é diferente. É sobre amor, sobre relacionamentos. Eu não entendo nada disso. Marina, não existe manual para o amor. Cada relacionamento é único. O que importa é que vocês se respeitem, se cuidem e sejam honestos um com o outro. O resto, vocês vão aprendendo juntos. E se eu não souber como me comportar no mundo dele? Então você aprende. Filha, você acha que toda mulher nasce sabendo como se comportar em eventos sociais? Elas aprendem. E se esse homem realmente te ama, ele vai ter paciência enquanto você aprende. Depois da conversa com a mãe, Marina se sentiu um pouco mais centrada. Ela passou o resto da noite lendo, não para fugir da realidade, mas para encontrar clareza. E em algum momento, entre as páginas de um romance de Jane Austen, ela percebeu algo importante. O medo estava controlando sua vida há tempo demais. Na quinta-feira de manhã, Marina acordou com uma sensação diferente. Pela primeira vez em dias, sabia exatamente o que precisava fazer. Ela se arrumou com mais cuidado que o usual, escolhendo um vestido azul que realçava seus olhos, e chegou ao trabalho com uma determinação que Carla notou imediatamente. Alguém tomou uma decisão, Carla comentou, observando o semblante mais confiante da amiga. Tomei. Vou ligar para Rafael à tarde e marcar um encontro. Quero conversar com ele adequadamente. Que tipo de conversa? A conversa onde eu paro de deixar o medo decidir por mim. Marina organizou algumas prateleiras com movimentos decididos. Carla, você estava certa. Eu estava criando problemas que não existem ainda, e mesmo que existam no futuro, vou enfrentá-los quando chegarem. Durante a manhã, Marina ensaiou mentalmente o que diria para Rafael. Queria ser clara sobre seus sentimentos, mas também sobre suas expectativas e limites. Quando o horário de almoço chegou, ela se dirigiu a um café próximo e ligou para ele. Marina! A voz dele soou surpresa e esperançosa. Oi, Rafael. Você tem tempo para conversar hoje à noite? Presencialmente? Claro. Qualquer hora. Qualquer lugar que você preferir. Que tal na minha casa? Às 19 horas? Posso fazer um jantar simples. Houve uma pausa. Marina, você tem certeza? Não quero pressionar você. Tenho certeza. Preciso que conversemos num lugar onde eu me sinta completamente à vontade. Então estarei aí às 19 horas. Posso levar alguma coisa? Só você mesmo. À tarde, Marina saiu mais cedo do trabalho e passou no mercado. Decidiu fazer algo que sabia fazer bem. Um risoto de fungo que havia aprendido com sua avó. Cozinhar sempre a acalmava, e queria fazer algo especial para Rafael. Enquanto preparava o jantar, Marina refletiu sobre tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Conhecer Rafael havia mexido com sua vida de formas que ela nunca imaginou possíveis. Ela havia descoberto que era capaz de sentir coisas que nem sabia que existiam dentro dela. E também havia descoberto que era mais corajosa do que pensava. Às exatamente 19 horas, a campainha tocou. Marina respirou fundo antes de abrir a porta. Rafael estava parado ali com um buquê pequeno de margaridas brancas e uma expressão cautelosa. Oi. Oi. Entre, por favor. Marina aceitou as flores. Margaridas são minhas flores favoritas. Como você sabia? Você mencionou uma vez que sua avó tinha um jardim cheio de margaridas. Rafael sorriu timidamente. Cheira muito bem aqui. Fiz risoto. Espero que goste de fungo. Adoro. Marina, antes de qualquer coisa, obrigado por me dar essa oportunidade de conversar. Eles se dirigiram para a pequena sala de jantar. Marina havia caprichado na decoração. Velas, uma toalha bonita, que ganhara de presente de formatura, e os lírios que Rafael havia dado na semana anterior como centro de mesa. Durante o jantar, a conversa foi mais natural do que Marina esperava. Eles falaram sobre trabalho, sobre livros, sobre coisas cotidianas, mas ela podia sentir a tensão subjacente. Ambos sabiam que havia assuntos importantes a serem discutidos. Rafael, Marina disse quando terminaram de comer,
Preciso te dizer algumas coisas importantes. Ele se endireitou na cadeira. Estou ouvindo. Primeiro, quero me desculpar pela forma como reagi na segunda-feira. Não foi justo sair correndo sem te dar a chance de explicar adequadamente. Marina, você não precisa se desculpar. Sua reação foi completamente compreensível. Deixe-me terminar, por favor. Marina respirou fundo. Segundo, quero que você saiba que estes foram os 3 dias mais difíceis que passei em muito tempo. Não porque estava brava com você, mas porque... Ela fez uma pausa, reunindo coragem. Porque percebi que estou apaixonada por você. Os olhos de Rafael se iluminaram, mas ele não disse nada, esperando que ela continuasse. Nunca senti nada parecido com isso antes. E isso me assusta muito, Rafael. Me assusta porque não sei como amar alguém. Me assusta porque você é tão diferente de mim. Vem de um mundo tão diferente. Me assusta porque tenho medo de não ser suficiente para você. Marina, ainda não terminei. Ela sorriu nervosamente. Mas também percebi que o medo estava controlando minha vida há tempo demais. Que eu estava perdendo a chance de ser feliz por causa de inseguranças que talvez nem sejam reais. Rafael se inclinou para a frente, pegando as mãos dela sobre a mesa. Então, Marina continuou, quero tentar. Quero tentar namorar você. Quero tentar conhecer seu mundo. Quero tentar ver se podemos fazer isso funcionar. Mas preciso que você entenda algumas coisas. Diga, eu vou precisar de paciência. Muita paciência. Vou cometer erros. Vou me sentir insegura às vezes. Vou precisar que você me ajude a navegar por situações que são completamente novas para mim. Marina, eu tenho toda a paciência do mundo. E outra coisa, eu preciso manter minha identidade. Não quero que tento namorar você signifique que eu tenho que me transformar em uma pessoa diferente. Eu sou uma bibliotecária que ama livros, que prefere noites tranquilas em casa a festas glamurosas, que usa roupas simples e gosta de coisas simples. Isso não vai mudar. Eu não quero que mude. É exatamente por você ser assim que me apaixonei. Marina sentiu o coração disparar quando ele disse, me apaixonei. Você se apaixonou por mim? Rafael sorriu levando as mãos dela até os lábios e beijando suavemente seus dedos. Marina Santos, estou perdidamente apaixonado por você há semanas. Penso em você quando acordo. Penso em você antes de dormir. E sonho com você durante a noite. Lágrimas se formaram nos olhos de Marina. Rafael. E sobre as diferenças entre nossos mundos, elas existem sim. Mas ao invés de vê-las como obstáculos, que tal se as virmos como oportunidades? Você pode me ensinar sobre simplicidade, sobre encontrar beleza nas coisas pequenas, e eu posso te mostrar experiências novas, lugares novos. E sobre a mídia, sobre os jornalistas, vamos lidar com isso juntos. Minha assessora de imprensa pode te dar algumas orientações básicas, e se você decidir que não quer exposição nenhuma, encontraremos formas de manter nossa privacidade. Marina o observou por um longo momento. Ali estava um homem que poderia ter qualquer mulher que quisesse, dizendo que estava apaixonado por ela. Um homem que parecia disposto a adaptar sua vida para incluí-la, ao invés de exigir que ela se adaptasse completamente à dele. Rafael, eu tenho mais uma condição. Qual? Quero conhecer sua família, especialmente sua mãe. Se vamos tentar fazer isso funcionar, quero que as pessoas importantes da sua vida me conheçam de verdade, não apenas como a namorada do Rafael. Rafael sorriu amplamente. Minha mãe vai adorar você. Na verdade, ela já está curiosa. Eu mencionei que conhecia alguém especial. Você falou sobre mim para sua mãe? Marina, você é a primeira mulher sobre quem falo para minha mãe em anos. Isso deve te dar uma ideia de como você é importante para mim. Eles ficaram se olhando por um momento, e Marina sentiu que algo havia mudado definitivamente entre eles. Não era mais a Marina insegura conhecendo o Rafael inalcançável. Agora, eram duas pessoas que haviam decidido conscientemente tentar construir algo juntas. Então, Rafael disse suavemente, isso significa que você vai aceitar namorar comigo oficialmente? Marina sorriu, um sorriso mais confiante do que qualquer outro que havia dado na presença dele. Significa que vou aceitar tentar. Com muito medo, mas com muito amor também. Rafael se levantou e contornou a mesa, puxando-a para ficar de pé. Eles ficaram muito próximos, e pela primeira vez,
Marina não sentiu vontade de se afastar. Marina, posso te beijar? Ela assentiu, sentindo o coração bater tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. O beijo foi suave, cuidadoso, cheio de promessas não ditas. Marina se sentiu como se estivesse despertando para uma parte de si mesma que nem sabia que existia. Quando se separaram, ela estava sem fôlego. Uau! Ela sussurrou. Rafael sorriu, tocando suavemente o rosto dela. Foi assim que imaginei que seria. Como? Perfeito. 3 semanas depois da noite em que oficializaram o relacionamento, Marina se encontrava parada em frente ao espelho do seu quarto, ajustando pela 5ª vez o vestido azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião. Rafael havia a convidado para conhecer sua mãe, e Marina estava mais nervosa do que imaginara possível. Você está linda, Rafael disse quando ela abriu a porta. Ele usava uma camisa social clara e calça escura, elegante, mas não excessivamente formal. Minha mãe vai adorar você. E se ela não gostar? E se ela achar que não sou boa o suficiente para você? Marina pegou sua bolsa com mãos ligeiramente trêmulas. Rafael parou e segurou suas mãos. Marina, olha para mim. Minha mãe é uma mulher simples e carinhosa. Ela foi professora primária a vida toda. Criou 3 filhos sozinha depois que meu pai morreu. Ela valoriza caráter, não conta bancária. E ela já gosta de você. Como ela pode gostar de mim se nem me conhece? Porque eu falei sobre você. Sobre como você é gentil, inteligente, sobre como me faz feliz. Isso é tudo que ela quer para mim. O carro parou em frente a uma casa térrea aconchegante no bairro do Brooklyn. Nada ostensivo, mas bem cuidado, com um pequeno jardim cheio de flores na frente. Rafael, uma mulher de aproximadamente 60 anos, abriu a porta antes mesmo que eles tocassem a campainha. Ela era pequena, com cabelos grisalhos bem penteados e um sorriso caloroso que imediatamente lembrou Marina do próprio Rafael. E esta deve ser a Marina. Oi, Dona Helena. Muito prazer em conhecê-la. Marina estendeu a mão, mas foi envolvida em um abraço apertado. Nada de Dona Helena. Me chama de Helena, ou melhor ainda, de Mãe Helena, como todos os namorados dos meus filhos fazem. Helena segurou Marina pelos ombros, observando-a com aprovação. Rafael, você não exagerou. Ela é realmente linda. Marina sentiu o rosto esquentar, mas o nervosismo começou a diminuir diante da recepção calorosa. A casa era aconchegante, cheia de fotos de família e livros. Marina notou imediatamente uma estante inteira dedicada à literatura brasileira. Vi você olhando os livros, Helena disse, trazendo um café fresquinho. Rafael me contou que você trabalha com literatura. Que coincidência maravilhosa. Sempre amei ler, mas agora que me aposentei, finalmente tenho tempo para me dedicar aos clássicos que deixei de lado. Que tipo de livro a senhora mais gosta? Marina perguntou, relaxando na conversa familiar. Adoro Érico Veríssimo e Jorge Amado, mas confesso que tenho dificuldade com Machado de Assis. Acho a linguagem muito rebuscada. Marina sorriu. Machado pode ser desafiador mesmo, mas se quiser posso indicar algumas edições comentadas que facilitam a leitura, e talvez começar por O Alienista. É mais curto e tem um humor mais acessível. Você faria isso? Helena se iluminou. Seria maravilhoso. Rafael observava a interação com um sorriso largo. Sua mãe e Marina já estavam conversando como velhas amigas. Durante o almoço, Helena contou histórias da infância de Rafael que o fizeram corar, mas que encantaram Marina. Ela descobriu que ele havia sido um menino tímido e estudioso, que sempre teve fascínio por tecnologia, mas que também passava horas lendo na biblioteca local. Sabe, Marina, Helena disse, enquanto serviam a sobremesa, em 32 anos, nunca vi meu filho tão feliz quanto ele tem estado nas últimas semanas. Ele sorri diferente agora. Mãe, Rafael protestou. É verdade. E olha, eu já conheci algumas namoradas dele ao longo dos anos. Algumas eram muito bonitas, outras muito inteligentes, outras muito bem-sucedidas, mas nunca vi ele olhar para nenhuma delas do jeito que olha para você. Marina sentiu o coração acelerar. Como ele olha para mim? Como se você fosse a resposta para uma pergunta que ele vinha fazendo há anos. Depois do almoço, Helena mostrou a Marina o álbum de fotos da família. Havia fotos de Rafael criança, da formatura dele, dos primeiros sucessos profissionais.
Mas Marina notou que nas fotos mais recentes, apesar dos sucessos e conquistas, havia algo de vazio no olhar dele. Eu me preocupava com ele, Helena confessou em voz baixa, enquanto Rafael estava na cozinha lavando a louça. Muito trabalho, muita pressão, poucos amigos verdadeiros. Ele estava se perdendo no meio de tanto sucesso, mas desde que conheceu você, desde que me conheceu o quê? Ele voltou a ser o Rafael que eu conhecia. O menino que sonhava, que ria, que acreditava que as melhores coisas da vida não têm preço. Quando estavam se despedindo, Helena abraçou Marina novamente. Querida, espero que você venha aqui muitas outras vezes. E se algum dia precisar de alguma coisa, de uma conversa, de um conselho de mãe, pode me procurar. Obrigada, Helena. A senhora é muito especial. No carro, voltando para casa, Rafael segurou a mão de Marina. E então, como foi? Sua mãe é incrível. Agora entendo de onde você tirou sua gentileza e seu caráter. Ela gostou muito de você. Aliás, acho que ela gostou mais de você do que de mim. Marina riu. Duvido. Ela te ama incondicionalmente. Isso é lindo de ver. Marina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Como você se sente em relação a nós? Quero dizer, estamos juntos há algumas semanas. Você ainda tem medo? Marina pensou por um momento. Tenho sim. Ainda fico nervosa às vezes. Ainda me sinto insegura em certas situações. Mas sabe o que descobri? O quê? Que o medo não precisa me paralisar. Posso sentir medo e mesmo assim escolher ser corajosa. Posso me sentir insegura e mesmo assim confiar no que estamos construindo. Rafael parou o carro em um semáforo e se virou para olhá-la. Eu te amo, Marina Santos. Era a primeira vez que ele dizia essas palavras explicitamente. Marina sentiu o coração parar por um segundo antes de bater mais forte que nunca. Eu também te amo, Rafael Oliveira. O beijo que se seguiu foi diferente dos outros, mais profundo, mais promissor, cheio de um futuro que ambos começavam a vislumbrar juntos. 6 meses depois, Marina observava seu reflexo no espelho do banheiro da Tech Solutions. Ela havia acabado de terminar uma apresentação para a equipe de marketing da empresa de Rafael sobre a importância da literatura na comunicação corporativa. Nunca imaginou que um dia estaria palestrando para executivos, mas ali estava ela, e havia saído melhor do que esperava. Como foi? Rafael apareceu na porta do escritório dele quando ela saiu do banheiro. Acho que foi bem. Pelo menos ninguém dormiu. Marina sorriu, ainda um pouco nervosa. Marina, você foi brilhante. Vi algumas pessoas anotando furiosamente tudo o que você dizia. Rafael a puxou para dentro do escritório e fechou a porta. Estou muito orgulhoso de você. Ainda não acredito que você me convenceu a fazer isso. Você que se convenceu. Eu só sugeri que você tinha muito a oferecer além dos muros da livraria. Nos últimos meses, muita coisa havia mudado na vida de Marina. Ela ainda trabalhava na livraria. Fazia questão disso. Mas também havia começado a dar consultoria sobre literatura para empresas que queriam melhorar sua comunicação. Rafael havia sido seu primeiro cliente, mas logo outros negócios souberam do seu trabalho. Rafael, posso te contar uma coisa? Sempre. Lembra quando eu disse que tinha medo de não conseguir acompanhar seu mundo? Lembro. Percebi que estava pensando errado. Não se trata de eu me adaptar ao seu mundo ou você se adaptar ao meu. Trata-se de criarmos nosso próprio mundo juntos. Rafael sorriu, puxando-a para mais perto. Explica melhor. Olha só, você agora lê muito mais do que lia antes. Descobriu que adora teatro e cinema nacional. Aprendeu a cozinhar risoto comigo. E eu descobri que gosto de alguns eventos sociais. Que posso falar para grupos de pessoas sem morrer de nervoso. Que viajar para lugares novos é incrível. E qual é a sua conclusão? Que estamos nos tornando versões melhores de nós mesmos por estarmos juntos. Não estamos mudando quem somos fundamentalmente. Estamos expandindo quem podemos ser. Rafael ficou sério por um momento. Marina, tem algo que quero te mostrar. Ele abriu a gaveta da mesa e tirou uma pequena caixa de veludo azul. Marina sentiu o ar faltar. Rafael, calma, não é o que você está pensando. Ele riu. Quer dizer, não ainda. Somos namorados há apenas 6 meses. Mas ele abriu a caixa, revelando um delicado colar com um pingente em formato de livro aberto, com uma pequena pedra azul no centro. Rafael, é lindo. A pedra é um topázio azul.
é a pedra de dezembro, mês em que nos conhecemos, e o livro, bem, representa como nossa história começou. Marina deixou que ele colocasse o colar nela, observando no reflexo da janela como a pequena joia ficava perfeita contra sua pele. Mas por que está me dando isso agora? Porque hoje marca 6 meses desde nosso primeiro encontro na livraria. E porque quero que você saiba que, independente do que o futuro reserve para nós, estes foram os melhores 6 meses da minha vida. Marina sentiu lágrimas se formando nos olhos. Para mim também. E Marina? Sim, quando chegar a hora certa, e eu acho que ambos saberemos quando for, quando eu fizer a pergunta de verdade, você acha que poderia considerar uma vida inteira comigo? Marina olhou para o homem à sua frente. O homem que havia respeitado seu ritmo desde o primeiro dia, que havia a encorajado a crescer sem nunca tentar mudá-la, que havia se tornado seu melhor amigo, além de ser o amor da sua vida. Rafael, eu não apenas consideraria. Eu diria sim antes mesmo de você terminar a pergunta. Ele sorriu amplamente e a beijou, um beijo cheio de promessas e sonhos compartilhados. Quando se separaram, Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Sabe o que mais me impressiona em você? O quê? Você disse que era virgem e insegura, que precisava ir devagar, e você realmente precisava de tempo para se descobrir, para ganhar confiança. Mas, Marina, você sempre foi corajosa, desde o primeiro dia. Como assim? Coragem não é a ausência do medo. É sentir medo e fazer a coisa certa mesmo assim. E você fez isso desde o início. Aceitou tomar café comigo apesar do nervosismo, decidiu me dar uma chance apesar das diferenças entre nós. Escolheu o amor apesar dos riscos. Marina sentiu o coração transbordar de amor e gratidão. Sabe o que aprendi com você? Me conta. Que ir devagar não significa ter medo de chegar ao destino. Significa saborear cada passo da jornada. E nossa jornada tem sido a mais bela da minha vida. Eles ficaram ali, abraçados no escritório dele, observando São Paulo através da janela panorâmica. A cidade se estendia diante deles, cheia de possibilidades, cheia de promessas de tudo que ainda estava por vir. Rafael? Sim? Obrigada por ter paciência comigo, por me ensinar que eu era mais forte do que imaginava. Marina, obrigado você por me ensinar que as melhores coisas da vida valem a pena esperar. E que o amor verdadeiro não tem pressa, ele tem certeza. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, Marina Santos e Rafael Oliveira sabiam que aquela era apenas o final do primeiro capítulo de uma história que prometia ser longa, bela e cheia do tipo de amor que transforma duas pessoas em algo maior do que a soma de suas partes. A virgem insegura havia se tornado uma mulher confiante. O CEO milionário havia se tornado um homem completo. E juntos, eles haviam descoberto que o amor verdadeiro não se trata de encontrar alguém perfeito, mas de encontrar alguém disposto a construir algo perfeito junto com você, um dia de cada vez, no ritmo certo, com toda a paciência do mundo.